CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E vamos debater agora, um dos maiores desafios de quem é empreendedor, de quem é empresário nesse momento complicado de pandemia. Inclusive hoje à noite, às 6h30, horário de Mato Grosso do Sul, também vamos falar do setor empresarial, do desenvolvimento do líder empresarial com o Eugênio Mussac no projeto RCN CBN em Ação Live 2020. Mas agora eu quero conversar aqui ao vivo com o Michel Constantino, ele que é doutor em economia e é coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu, da UCDB, a Universidade Católica Dom Bosco. Professor, seja bem-vindo à Rádio CBN. Muito obrigado, Ginês. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. À disposição. A gente vai falar um pouquinho desse ano, é um ano turbulento para empresas de vários portes. A gente vê empresas grandes aí adotando medidas emergenciais e as pequenas, talvez por ter uma situação até mais enxuta, estão tentando se equilibrar aí na corda bamba. Como que o senhor avalia esse momento do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de ser um empresário com tudo isso que está acontecendo? Esse momento de incerteza, os empresários acabam tomando algumas iniciativas importantes. E são importantes, você vai falar hoje à tarde nessa live, a questão da liderança. A liderança é importante nesse momento de tentar entender as suas equipes e tentar entender principalmente as transformações digitais do setor. Então você tem, por exemplo, empresas que realmente inverteram toda a lógica de trabalho. Saíram do presencial, saíram do atendimento presencial para um atendimento totalmente online, usando redes sociais, usando plataformas digitais, e isso vai ajudar muito a expandir os negócios. Então, nessa crise de incertezas, a gente tem também possibilidades e oportunidades para serem registradas dentro dessa transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, usar todas as plataformas que nós temos disponíveis hoje, a empresa que não partiu para essa área sentiu mais dificuldades, né, doutor? Sim, sentiu mais dificuldades. Os empregos também que não partiram para essa área sentiu uma dificuldade. Então, quer dizer, as plataformas estão aí para ajudar nesse momento. Então, é importante que a gente destaque o papel das grandes empresas que abriram plataformas para as pequenas empresas. Então, isso é fundamental. E as que não conseguiram, ou não quiseram entrar nessa era digital, vai sentir mais do que as empresas que se adequaram mais rapidamente. E as pequenas, pelos dados que mostraram o mercado, foram as que mais se adequaram. Rapidamente elas usaram as redes sociais, usaram suas redes de relacionamento para poder se adequar a esse novo normal, que o pessoal chama, mas é esse tempo de incerteza que vai passar. Quando a gente fala de se adequar, é entender a nova necessidade, seria isso. O consumidor, não importa se seja um consumidor de educação, se seja um consumidor de produto, não importa o que a pessoa está consumindo. A empresa tem que ficar de olho qual é essa necessidade de agora. Com certeza, Você tem no local, no nosso território, onde a gente vive, tem as especificidades. Cada pessoa tem o seu comportamento e as empresas têm que se adequar a isso. Então, como é que as pessoas querem ser atendidas agora? Como é que as pessoas se sentem seguras ao ser atendidas? E aí as empresas têm que se adequar a isso, Então os bancos estão fazendo, as pequenas empresas estão chegando mais próximo do cliente, entendendo essas necessidades, e você vê que tem empresas que estão expandindo nesse momento. Estão crescendo mais. Então, entenderam melhor isso que você está falando, entenderam melhor esse comportamento do cliente e agora estão atendendo essas expectativas desses clientes. Professor, quem já fez essa lição de casa, digamos assim, fazendo experimentos, usando mais rede social, usando mais WhatsApp, usando a internet ao seu favor, o senhor acha que mesmo após a pandemia essas empresas vão regredir ou elas não voltam mais ao que eram antes? Não voltam mais, Tem 3 estudos importantes internacionais mostrando isso. O Brasil, principalmente, vão ter agora um processo híbrido de adequar questão de transformação digital com questões presenciais. Então vai ser um modelo híbrido. Agora voltar como era não volta mais, Então a gente vai ver que essas escalas que a transformação digital colocou no nosso mercado, elas vão ser internalizadas pelas empresas e vão atender melhor os nossos clientes. Agora eu quero entrar num ponto que o senhor pode até gerar debate isso, mas
talvez ir para o digital é criar um novo público. Não se deve também ignorar o público presencial. Isso, com certeza. Não é isso? Com certeza. Né? Você tem públicos que não vão se adequar a isso, né? Que querem ir na empresa, querem manter a tradição. E é importante a empresa se adequar aos dois. Você vê o movimento das grandes empresas, elas não deixam de atender no presencial. Você vê as grandes redes varejistas, tem o presencial e tem o online. Sabem que nós temos os dois públicos para ser atendido. Então é importante entender bem o público, né, para poder avaliar a expectativa desses clientes. Porque às vezes passa a sensação para a gente, nessa época de pandemia, que é 8 ou 80. Né? Então às vezes a empresa, não, agora eu vou investir em tecnologia, vou investir em online, e para de treinar a equipe, para de motivar a equipe, para de... Né, não é que para, diminui às vezes, né, de dar prioridade para o atendimento presencial, o que pode também ser um tiro no pé. Né? Com certeza, né? O digital é um canal, é uma nova estratégia. Não deixa a outra, né, o presencial, nunca vai morrer o presencial, né? É uma nova estratégia, você vai ter que adequar isso. A grande questão é que tem muita gente, por exemplo, que não quer ir no banco, né, ir nos caixas de banco, por exemplo, né? Mas tem gente que quer ir lá no banco conversar com o gerente. Exato. Então você tem que ter as duas formas de atender essas pessoas. Então esse é um exemplo, né? Mais outros casos, né? Roupas, por exemplo, tem gente, eu compro roupa online, mas tem gente que não quer na loja, né, sentir a roupa lá e tudo mais. Então, isso é importante na hora de entender melhor esses clientes. Então, a liderança, né, das equipes, as equipes, né, se organizarem para poder atender, né, esses mercados são importantes, tanto digital quanto presencial. Quando a gente fala desse universo tecnológico, de adaptação, de possibilidades, isso serve para o pequeno também? Para quem tem ali uma padaria no bairro, para quem tem um pequeno negócio? Às vezes a pessoa nem tem funcionário, ela mesma trabalha ali. Isso também serve para esse tipo de negócio? Com certeza, Inês. Eu lembrei de uma época em Campo Grande que tinha padarias que entregavam pão em casa. O cara saía de bicicleta com a cesta de pães e levava nos bairros. Não sei se você lembra disso. Lembro. Né? Então, quer dizer... às vezes o leite também. O leite também, exato. Entendeu? Então, a gente não está falando de grande empresa. O pequeno mesmo pode se adequar a essas novas formas de atendimento. Seria um regresso, né? Uma retomada do que já se fazia lá atrás. Como se fazia lá atrás, agora de outra forma, né? Com uma embalagem diferente, né? Com um formato diferente de entrega, mas você vai voltar e as pessoas gostam disso. Gostam de ser mimadas, né? Gostam de ter essas conveniências, né, no mercado. Então isso é importantíssimo. Professor, o senhor avalia que essa pandemia também serviu para amadurecer muito mais o empresário brasileiro, não importa o tamanho do negócio dele? Eu faço pesquisa há algum tempo, Ginês, há 20 anos já em economia, e a gente sempre tem esses momentos de incerteza. Cada período a gente tem momentos ciclos. Sempre vai ter. Em algum momento vai ter esse ciclo de incerteza. E depois que você olhando os dados, toda vez que você tem uma crise, tem um ciclo de incerteza, você tem melhoras depois. Você tem resultados muito positivos. As pessoas amadurecem, as empresas amadurecem, os mercados melhoram, né? E aí as pessoas vão melhorando com isso. Então, essas crises servem também para a gente crescer cada vez mais. Como se fosse um salto de conhecimento. Isso mesmo, né? A gente chama de inovações disruptivas. O que a gente faz nesse momento? Inova. E aí você melhora para o futuro. E aproveitando que o senhor é doutor em economia, né, a economia, seja macro ou seja aqui mais regional, para a gente tentar enxergar o que vem pela frente, é um exercício difícil, né, doutor? Essa questão da previsão, você quer passar vergonha no economista, é falar sobre previsão, principalmente, a pessoa pergunta sobre o dólar, essas coisas todas, né? Nosso estado pergunta muito no agronegócio, querem consultoria sobre isso, mas fazer previsão de algumas coisas nesse momento é muito complicado, né? É muito difícil você fazer previsão. Eu trabalho com modelos de previsão, faço previsões, mas olhar isso para o futuro é muito difícil, né? Agora, você tem alguns indícios, né? O que está mostrando? Então, como é que, por exemplo, está reagindo o nosso estado, como está reagindo os empresários? Você tem alguns indicadores, por exemplo, de confiança, expectativa, você vê que está melhorando. Esses indicadores de confiança e expectativa te dão alguns requisitos, né? Como é que mostra isso no mercado? Então, pelo menos as nossas pesquisas mostram que futuramente, né, para o próximo ano aí, é positivo, que a confiança está aumentando, as expectativas dos empresários, dos comerciantes e dos consumidores, do consumo, também está melhorando. Então, há índices nesse caminho. E a gente tende a acreditar também que quando chega dezembro e passa para janeiro, tudo que mudou o ano parece que resolve tudo. E não é bem assim na economia, né? Com certeza.
Não é porque fechou 2020 que 2021 vai ser tudo diferente. Isso. Então tem um período de transição, adequação, e é bom tá consciente disso, né? Com certeza, isso é importante, né? Principalmente as pessoas que têm endividamento, essas coisas todas, né? Tem que se organizar, as empresas também, né? Nesse momento. Agora, muda. Quando muda o ano, todo mundo muda, as expectativas são outras, então parece que deixou para trás aquilo e vai continuar. Então isso muda, essa é a percepção nossa. Tem um efeito psicológico. Isso, psicológico. Isso é uma percepção nossa que a gente tem todo ano, né? Isso é importante, né? Esse efeito é importante, a gente estuda esse efeito, né? Esse comportamental, e a gente torce que rapidamente volte a essa expectativa. Nosso estado tem uma questão importante, nosso estado, que é o turismo, né? E aí você vê que está voltando, pouco a pouco está voltando aí o turismo. Então isso é uma expectativa positiva para o consumo. Bem, eu conversei com o professor, doutor em economia, Michel Constantino, ele que é coordenador do programa de pós-graduação em stricto sensu em desenvolvimento local da UCDB, a Universidade Católica Dom Bosco. Professor, quero agradecer muito suas informações, seu compartilhamento de conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Inês. Obrigado a todos. Foi muito bom. É uma satisfação estar aqui com vocês. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.